A ansiedade saudável, ela que te motiva. Quando você tem um sonho e bate o coração mais forte para executá-lo, quando você encontra uma pessoa querida e você transpira querendo abraçá-la, ou quando você vai falar em público, você transpira, o teu coração também acelera, aumenta a pressão sanguínea, porque você está falando para uma plateia, tudo e as mãos estão frias, essa ansiedade, ela pode ser muito positiva. O problema se ela for constante e os sintomas permanecerem. Aí, eles deixam de serem naturais, patrocinados por uma ansiedade motivadora e agora começa a pertencer a uma ansiedade castradora. Não importa se você é homem ou mulher, se você não aprender a fazer faxina na sua mente, você está deixando de ser o que nós mais somos, seres humanos. Seres humanos em construção. Por isso que as pessoas vão perdendo a sua humanidade, deixam de ser afetivos, generosos, altruístas, de apostar, de acreditar na vida, de ter esperança. Elas vão se curvando à dor, à solidão, à autopunição, à autocobrança, porque, infelizmente, não fazem higiene mental. Então, higiene mental é muito importante para que você possa aliviar a sobrecarga do cérebro, aliviar o esgotamento da sua mente, diminuir a agitação mental, para que você não fique chafurdando na lama dos problemas do seu dia a dia, para que o seu filho seja a sua verdadeira celebridade, o seu parceiro ou parceira seja a pessoa que você deve pedir autógrafo quase todos os dias, e não atores, cantores, esportistas, e não políticos. Claro, você pode admirá-los, mas se você não admirar você como ser humano em construção e as pessoas que estão ao seu redor, por mais defeito que tenham, sinceramente, você não está aliviando a sua ansiedade. Você está destruindo, na verdade, a sua felicidade e dando musculatura à sua agitação mental e está asfixiando as pessoas mais caras. Pense nisso. Então, eu tenho que aprender a criticar ideias perturbadoras e a determinar ser protagonista da homeostase do meu corpo. Não há milagres na mente humana. A mente humana é um campo de treinamento mais complexo, mais penetrante do que um campo de futebol, uma quadra de tênis, uma quadra de vôlei e assim por diante. Então o eu tem de ser treinado para que ele possa desacelerar a mente humana, aliviar os pensamentos obsessivos, aliviar os pensamentos acelerados, aliviar a autopunição e a autocobrança e nos levar a ser, o tanto quanto possível, líderes de nós mesmos. Ansiedade todo mundo tem. Tenha medo de quem não tem ansiedade, que aí pode ser um psicopata. Tá? Porque a ansiedade tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. É o sistema límbico detectando o perigo. Então, assim, a ansiedade a gente tem que ter. Se eu não tiver ansiedade, eu não atravesso uma rua olhando para os dois lados. Eu atravesso sem olhar. Agora, a ansiedade, ela se torna algo ruim quando ela começa a me trazer transtorno, quando ela começa a paralisar a minha vida. Aí sim, a gente chama de transtorno de ansiedade. Ansiedade é normal e necessária. Você já pensou, se eu não tiver ansiedade, toca o despertador, eu fico lá, tá... Deixa eu dormir mais um pouquinho. Eu tenho que ter aquela ansiedade, tipo assim, gente, espera aí, eu tenho que... né, agora eu tenho que tomar banho, me aprontar, tomar café. É normal. Então, assim, transtorno de ansiedade é quando essa ansiedade cresce a um tal ponto que aí já começa a paralisar a gente. O transtorno de ansiedade mais paralisante que existe é o transtorno do pânico, que é quando a pessoa tem aquela crise de alerta total, que ela paralisa, ela tem certeza que vai morrer, ela não consegue sair de casa, ela não consegue pensar que ela não vai morrer. Então, assim, o pânico é uma ponta, mas existem vários outros transtornos de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ela é sempre... Ansiedade e medo são primas irmãs. Então, a gente tem que entender o transtorno de ansiedade como o excesso de medo, que é o excesso da gente se expor à fobia social. O que é a fobia social? É um transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade que paralisa a pessoa em público, de falar em público, de se comunicar em público.
Então, tudo é a dose. Tanto que a gente diz que tem o espectro da ansiedade, né? Desde a ansiedade normal, passa pelo pânico, que é a ansiedade mais aguda. O pânico é o maior grau de ansiedade que alguém pode sentir num curto espaço de tempo. O toque, por exemplo, já é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir o tempo todo. É como se fosse um platô, né? Porque a ansiedade, como ela é prima irmã do medo, ela sempre virá com pensamentos negativos. Então, assim, um transtorno de ansiedade, a pessoa sempre tem pensamentos negativos. No pânico, é o pensamento de morrer naquele momento. No toque, é aquele pensamento ruim o tempo todo, não deixando a pessoa viver. A gente não é o que a gente pensa, né? A gente é um pouco mais do que isso. Porque, assim, o cérebro é uma máquina. E é um órgão como outro órgão qualquer. Claro que ele é mais sofisticado, ele é mais poderoso, ele é mais centralizador, mais complexo. Mas ele é um órgão, por exemplo. Nós somos mais do que isso. Muitas vezes, medo, ansiedade geram pensamentos negativos. Tá? Mas isso corresponde não a você, mas uma parte do seu cérebro que lida com o medo e a ansiedade, produzindo pensamentos negativos para te proteger da vida. Porque o cérebro é uma máquina que ela foi feita o seguinte, para te preservar vivo. Por isso o medo. O medo é para você evitar o perigo, evitar tudo que possa tirar a sua vida. E o prazer, buscar o prazer, que é o que sempre foi para reproduzir a espécie. Então, a maquininha cérebro ela é uma maquininha sofisticada, mas burrinha. Se você deixar ela sozinha, ela vai só te proteger e se reproduzir, ou buscar prazer imediato. Agora, quando você toma uma consciência de que você não é o que você pensa, porque se você pensa uma coisa ruim, quantas vezes você já pensou uma coisa ruim? Você falou assim, cara, que pensamento ridículo isso, coisa feia. Se você estranha esse pensamento, você não é esse pensamento. Concorda comigo? Senão você não estranhava. Você ia falar, tudo bem, tá, vontade de matar aquela pessoa. Ai, que normal, vontade de matar, qual o problema? Não. Você fala assim, cara, isso não é legal o que eu estou pensando. Então, existe algo acima da nossa mente. E esse acima é o nosso espírito, que eu chamo de nossa consciência. É aquela hora que a gente se vê de cima, é esse drone existencial, que a gente se eleva e fala assim, tem alguma coisa errada, eu sou melhor do que isso. Isso é desenvolver essa consciência. A meditação faz isso. Você se vê de cima, você observa esse corpo, você observa esses pensamentos e mesmo assim você fala assim, eu sou um pouco mais que isso. Né? Então, é muito interessante quando a gente coloca o universo de uma tal maneira que eu não me limito a esse corpo. Eu sou algo muito além disso. E é importante que a gente tenha o hábito, quando eu descubro que o meu cérebro tem essa função de se repetir, eu começo a criar rotinas diferentes para caminhadas novas. Por exemplo, tudo no cérebro são caminhos elétricos. Os caminhos elétricos do medo, eles são muito estabelecidos. O caminho elétrico da busca de prazer é muito estabelecido. Agora, se eu sei disso, o que eu começo a fazer? Criar novos caminhos. Uma vez você falou assim, quando eu estou no meio da natureza, eu me sinto melhor. Isso é um novo caminho que você criou. Porque você podia, mas eu vou para lá, aí vai ter mosquito, aí vai ter não sei o quê. Você podia botar milhões de dificuldades, mas você vai. E lá você se sente melhor. E tem uma coisa que é o diálogo interno que a gente tem. É um negócio chamado solilóquio. O que é isso? Quantas vezes você está dirigindo e você fica assim, cara, eu hoje tinha que fazer isso. Nossa, mas a minha vida está se resumindo a fazer só isso. Você vai conversando, se questionando, se respondendo. Será que eu fiz bem? Será que eu não fiz? Esse diálogo interno, muitas pessoas acham que é você com você mesma, tá? Ou você com você mesmo. Mas muitas outras pessoas pensam que, no fundo, você está falando para alguém que você imagina ser uma inteligência superior. Eu considero que esse alguém é Deus. Quantas vezes você pensou alguma coisa e, de repente, a resposta veio, claro, na forma de um amigo que te ligou, na forma de uma coisa que teu filho te falou, e você tomou uma decisão a partir dali. Saia do automático. Porque, assim, enquanto você está no automático, o teu cérebro está rodando os circuitozinhos dele e não está nem aí para você. Quando você sai do automático, você tem que sair e falar, peraí, eu vou mudar o caminho.
Eu vou por outro lugar. Isso, na realidade, em última instância, é o que foi a grande descoberta do início do século, que é a neuroplasticidade. O que é isso? O cérebro, ele é como um músculo. Se você treinar, se você desafiá-lo, ele é capaz de perder células, mas criar alternativas. Pode criar novos neurônios, sim. E aqueles que você não cria por algum motivo, não só o treino, mas também não adianta você treinar coisas novas e se alimentar pessimamente mal. Então, não dá. Você está criando uma coisa, mas danificando outra. Mas se você faz tudo certinho, cuida da alimentação, cuida da atividade física, do sono, de trabalhar essa espiritualidade, que é o quê? Que é ser uma pessoa melhor todo dia. Todo dia, dá um bom dia para quem você nunca deu. Se a pessoa não responder, porque tem gente que fala assim, fulano não respondeu, dane-se, você deu. Um dia aquela pessoa pode ser que retribua. Também, se não for ela, outra pessoa vai retribuir. Então, quando você tem a neuroplasticidade, você cria novos circuitos e você pode criar novos neurônios.